Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h42, começando mais uma edição do nosso Ponto a Ponto, aqui pela Rádio Star News Santos.com. Não tem BR, você nos acompanha pelo nosso site www. Aí você vai abrir para o nosso app, para as plataformas de rádio digitais de todo o planeta, como radios.com.br, como Radiosnet. Lá você nos encontra diariamente, 24 horas no ar, com muita informação, prestação de serviço, é claro, a melhor música do seu rádio, você acompanha aqui também. E lembrando que você deve se inscrever no nosso canal Ponto a Ponto e se inscreva já, participando conosco também de todas as iniciativas aqui da rádio, do nosso canal e com as participações de todos vocês. Hoje, sexta-feira, 26 de julho, último final de semana do mês 7, mês de julho se aproximando. Para quem gosta de um calorzinho, o clima deverá ser de sol, um pouco temperaturas mais altas, mas para quem gosta de inverno, fique atento, hein? Está chegando uma nova frente fria para a próxima semana, trazendo mais frio e também um pouco de chuva para a região aqui do litoral de São Paulo e para boa parte do Sudeste. Hoje, sexta-feira, 26 de julho, é dia dos avós. Se você os tem, vá, dê um abraço, um beijo e diga: eu amo a minha avó, eu amo meu avô. E se não tiver, leve sempre na lembrança o melhor possível deles também, né? Bom dia, Virgínia. Bom dia. O nosso WhatsApp também, estamos na câmera cinza hoje, começando, hein? E estamos chegando aqui, e o nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News, já mandando um abraço para o Antônio, lá no Guarujá, Antônio Santos, ele e a esposa Miriam, que sempre manda um bom dia. Ele manda bom dia logo às 5h30 da manhã, 6 da manhã, acorda cedo. Bom dia, Antônio Sanches, um abraço aí que está em Pitangueiras, e depois ele quer o nosso comentário aqui, o futuro de Guarujá nas próximas eleições. Eu vou deixar isso aí para os nossos especialistas falarem. Mas o nosso WhatsApp, Virgínia, por favor. 13 998058709, repetindo 13 998058709. Tá aí então o nosso WhatsApp. E nesse final de semana, sábado às 20 horas, especial Ed Sheeran, que estará no Brasil aí em breve no Rock in Rio, atendendo a pedidos justamente pelo nosso WhatsApp, pela nossa timeline, também pelo nosso site. Ed Sheeran, cantor inglês, estará fazendo shows no Brasil e nós vamos antecipar para você sábado, 20 horas e também domingo. E seguindo aqui nos abraços e agradecimentos, mais uma vez, quero agradecer muita gente, agradecer meu querido Rafael Libona, Virgínia, ele que trabalhou comigo em rádio em São Paulo, trabalhou comigo no Santos Futebol Clube, na comunicação, mandando um abraço aí pelo passamento da minha mãe. Obrigado, meu querido Libona, grande profissional, mais de 30 anos em rádio, foi partícipe da montagem da Rádio do Santos, do Flamengo, da Portuguesa de Esportes e tantas outras emissoras que ele participou, Rádio Bandeirantes, Rádio Jovem Pan, Sistema Globo de Rádio, grande profissional que também trabalhou aqui. Um abraço, Rafael. Hoje teremos a abertura oficial. Meio estranho, né? Você tem jogos... Peraí, Edu, mas já tem jogos da Olimpíada e vai abrir hoje? É mais ou menos isso, né? Tivemos o início das competições, já com vitórias, por exemplo, no handebol brasileiro, também no futebol feminino. Eis que a Marta, com 38 anos, joga no meu time, viu? Ela ainda joga bem, mostra a sua qualidade também. Mas daqui a pouco, às 14h30, horário de Brasília, teremos aí oficialmente o desfile, né, de abertura, que será meio diferente, viu? Será no Rio Sena, não será em estádio, só que essa manhã já foi conturbado em Paris por atentados, na verdade, sabotagem no transporte dos trens lá em Paris. Deixa eu saber se ele já esteve em Paris e já desfrutou daquele lugar lindíssimo. Meu querido Ronaldo Ferreira, bom dia, ele que é coordenador do Procon Santos. Eu não sei, o Procon lá da França vai ter trabalho, porque diz que as coisas estão tão caras e o pessoal está reclamando muito, né? Uma saladinha e um cafezinho, 38 euros. Eu acho que eu ia passar fome na França. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, meu caro Eduardo, Virgínia da produção, sempre amigo aqui que fazia tempo que nós não compartilhávamos aqui um espaço nesse programa. É um prazer revê-lo, mas eu deixo para você falar, fazer a apresentação. Pode apresentá-lo. Fica à vontade. Fernando Wagner Chagas, Isso. brilhantes analistas políticos e econômicos que nós temos aqui na nossa região, né, que contribui muito para o debate. Aprendi muito com ele, fico e continuo aprendendo. Aliás, é meu padrinho, viu? Ah, é? É, meu padrinho. O Chagas, contar aqui a particularidade de falar dos preços de Paris. Fernando Chagas foi o que primeiro me levou, já tem algum tempo aí,
as rádios da cidade, TVs, né? Fui me apresentando, sempre muito generoso. Aí falou, puxa vida, você precisa ir lá para passar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, né? E é sempre um prazer estar com você aqui, Chagas, né? Meu caro Edu, Virgínia, um bom dia a você aí na produção, a todos os amigos que nos acompanham aqui pela Star News. Paris é cara, que dirá um grande evento dessa natureza, né? É um dos países mais caros, uma das cidades mais caras que nós temos na Europa é Paris, sem dúvida. Você pegar os preços de Paris, os preços de Lisboa, até de Madrid, acho que até de Londres, ela nominalmente, acho que ela supera, né? Mas estrutura consumerista como nós temos aqui, no Brasil, órgãos de defesa do consumidor, como nós temos no Brasil, isso não faz parte do sistema legal. Existem outros mecanismos, né? Mas não instituições tipo o PROCON. Nós somos, o Brasil, nesse aspecto que diz respeito à relação de consumo, um dos países que tem uma das melhores legislações do mundo, que é referência, inclusive, para vários países da Europa, porque ela é você veja, um Código de Defesa do Consumidor do Brasil, ele é de 1990. 34 anos depois, ele foi mexido por umas pouquíssimas coisas, porque ele é um código de princípios. Vejam, só para uma referência do quanto o legislador, e eu tive a oportunidade de conhecer o grupo que construiu o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, que eram oriundos do Ministério Público, oriundos das procuradorias, advogados da Seara Civil, e foi um grupo que pensou, durante muito tempo, uma legislação que era de princípios, ou seja, ela ficou uma carta aberta para que sempre que o andar da sociedade... Porque o que nós temos, o grande debate das legislações? As sociedades são dinâmicas, elas estão cada vez mais dinâmicas, mais rápidas, e às vezes o legislador não consegue dar as respostas. Por isso que nós temos leis de alfogadilho, casuísticas, porque a sociedade se tornou dinâmica demais. E o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, a última grande CVG, ele é de 90. Uma grande intervenção que ocorreu foi em 2021, recentemente, para tratar da questão do superendividamento, né, para tratar da questão do superendividamento. De resto, ele manteve as mesmas características. Um exemplo, já que você abriu o programa falando sobre direito do consumidor, relações de consumos, um exemplo que nós temos, muito claro, foi na pandemia em 2020. Sim. Na pandemia em 2020, quando as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, ficaram em regime fechado, o que ocorreu ali? Não precisou de nada, porque a nossa legislação lá de 90... ela já previa como se estabeleceria as relações de consumo nas compras fora do estabelecimento comercial. Vejam que não se precisou mexer. O que precisou foram os órgãos de defesa do consumidor, como nós aqui em Santos em especial, proporcionarmos a condição de que as reclamações, as audiências de conciliação chegassem pelo meio digital. Entramos obrigatoriamente de forma mais célere daquilo que se esperava para o meio digital. Sim. Mas em termos de atendimento, de relação de consumo, nada, absolutamente nada se fez necessário. Por quê? É uma legislação moderna, sim, uma legislação de princípios. Eu o considero uma das mais brilhantes obras jurídicas do Brasil. É o nosso Código de Defesa do Consumidor. Bem como, com muitas críticas, a nossa Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 1988, que é criticada por ela ser analítica, mas que propiciou ao Brasil um encontro com o Brasil. O que é que eu digo, um encontro com o Brasil? Um encontro de uma Constituição aberta, que procurou olhar principalmente aqueles mais vulneráveis na proteção social, como o SUS. É isso aí, eu assino embaixo, faço das palavras do Ronaldo as minhas. Estive recentemente no Poupa Tempo aqui em Santos para tratar de um outro assunto, mas percebi como é procurado, inclusive, o PROCON, o trabalho, e quando a gente necessita e procurou, teve atendimento diferenciado, não eu como pessoa estou dizendo, diferenciado de qualquer organismo. Você percebe interesse em solucionar
e auxiliar também. Mas está conosco também, adorando essa temporada de inverno, porque ele adora inverno. Inclusive, ele tem pensado agora com a aposentadoria, viu, Ronaldo? Pois é, né? Em morar na montanha, que é bem frio, né? Longe do mar, né? Para tomar chá quente o dia inteiro. E daqui a pouco ele vai falar também, né? Vai ser um pouquinho do panorama eleitoral brasileiro, a gente vai dar uma esticadinha até os Estados Unidos. Enfim, né? Barack Obama e Michelle Obama sorriram em um vídeo apoiando Kamala Harris. Agora, será que vai? Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas, admirador profundo do verão e não do frio. Bom dia, um abraço a todos, aos ouvintes, internautas, telespectadores, né? Ao Carlos Eduardo de Campinas já está dando um bom dia aqui. Bom dia a ele também, a todos os demais internautas. Eu tenho falhado com o Ronaldo. Depois que eu me aposentei, apesar que a minha aposentadoria, o Fremar, ele conhece o Fremar, me mandou, saiu na realidade, eu estou de férias, né? Tirei férias para depois me aposentar. Saiu já no dia 22, dia 1º vai ser publicada no Diário Oficial, aí a partir... Mas estará jubilado, então. Jubilado. Eu não esperei a expulsória, que a gente brinca, né? Tem a compulsória, a gente fala na compulsória, né? A compulsória, a gente fala na expulsória. Eu tenho dado cano no meu amigo Ronaldo. Pois é, que a gente... O café... Mas hoje eu vou sair com ele e vou levar para tomar um café. A cidade é muito grande, então as pessoas não se encontram aqui, né? Elas conseguem, por incrível que pareça, brincadeiras à parte, você que está fora aqui da cidade de Santos, da Baixada Santista, um abraço para o meu querido amigo Carlos Eduardo, Xará, obrigado pelas palavras também, pelo passamento da minha mãe, obrigado, Xará, um grande abraço para você. E ele é santista, só que ele reside em Campinas, por força profissional do seu trabalho, e diz, Santos da ponta da praia, Pompeia, da Pompeia ao centro, do centro à Avenida da Praia, é muito pequena, mas se você quer encontrar alguém, você encontra. E se você não quer encontrar alguém, você encontra também. Então, ele manda sempre essa dica aqui. Um abraço, Carlão. E é bem por aí agora. Só nessa abertura do programa, antes da gente ir para o intervalo, hoje em dia da abertura oficial das Olimpíadas de Paris, né? Brasil com muitas polêmicas, mas seremos o 12º barquinho a desfilar no Rio Sena, né? Esperemos que nada aconteça de extraordinário. As forças militares da França estão todas na rua. Como eu disse, houve uma sabotagem durante a madrugada, né? Queima de fios, interrupção do transporte de metrô e trens da capital francesa, e espero que não tenha nenhum tipo de problema e que possa ser tranquilo. Então, daqui a pouco, por volta das 14h30, o mundo estará acompanhando essa diferenciada abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Como disse o Ronaldo, que é habitué, vai ali na Champs-Élysées, junto à Maison de la Radio, né? Arco do Triomphe, né? E o nosso querido Ronaldo, que diz que... A Praça da Concórdia. Praça da Concórdia. Ali fica FIA, na Praça da Concórdia. Ele diz que o melhor croissant do mundo, croissant é francês. Outro lugar também que é muito caro é Mônaco, né? Inclusive, quando as pessoas não ficam em Mônaco, ficam em Nice e vão até Mônaco. Você deixa os rins lá, né? Dizem para pagar um almoço e um jantar. Um café. Muito caro. Muito caro. O Ronaldo falou do Código do Consumidor. Se não me engano, o Ronaldo até me corrija se estiver errado. A Lei Ambiental de 1981 também foi uma lei de princípios e que serviu de base para o capítulo da Constituição Federal de 88. A lei saiu antes da Constituição. Sim. E a Constituição usou como referência essa lei. Então, são duas leis bastante avançadas. Bem lembrado, fato. A lei ambiental no Brasil ela também é avançada. Se aplica, é outra coisa, né? Mas é bem avançada. É verdade. Né? É uma lei bastante ágil, moderna, mas a aplicação dela que às vezes deixa a desejar em relação a... Vamos fazer o seguinte, eu vou aquele rapidíssimo intervalo, em nome dos nossos patrocinadores, sem eles não estaremos no ar aqui, agradecer a todos, diariamente, como Emanuel Logística, soluções em comércio exterior. Você que é empresário, quer importar e exportar, transporte rodoviário de carga, agente de negócios internacionais, consultoria aduaneira, gerenciamento de processos, operador logístico, OPM e despacho aduaneiro. Tem nome, ó, está aqui, ó. M. Muniz Logística. Você tem uma equipe toda pronta e ávida para te atender e pronta para ser um parceiro do seu negócio. Na hora de importar e exportar, transporte rodoviário com a categoria, inclusive, olha, cada vez o nosso querido Marcos Muniz modernizando a frota e modernizando todos os processos para atender você. Então, emunizlogistica.com.br ou o telefone
013 469 8686. Agora, você precisa passar por uma vistoria veicular. O Thiago Rodrigues convida você a conhecer um dos 9 endereços da Forte Vistorias Automotivas. Começar, por exemplo, em Santos. Você tem na Joaquim Tavron 41, você tem no Guarujá Demar de Barros 2765, em Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149 do Centro, Antônio Américo 230 em São Vicente, Boqueirão na Praia Grande, Kennedy 547, Aviação Kennedy 4.438, também na Vila Mirim, próximo à Prefeitura, lá de Praia Grande, Ministro Marcos Freire 30.523. Tem no Vale do Paraíba, em Santa Branca, caminho de quem vai lá para Campos do Jordão, caminho que o nosso querido Fernando Chagas adora pelo frio, né? Lá na Capitão Constâncio Santana 368. E tem lá perto do Corinthians, hein? Avenida Itaquera, lá no Jardim Maningá 2428. Agora, frio, calor, não importa a estação do ano. Você quer morar bem, quer morar em Santos? A Enge Plus faz o convite para você. Você vai passar agora, final de semana, na Baixada? Venha, então, conheça o Residencial Mykonos. A gente, engeplus.com/Mykonos e conheça. Ó, restam pouquíssimas unidades para finalizar a venda de um excelente condomínio de alta qualidade na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Agora, Edu, eu queria morar no Canal 5, eu quero encontrar o Chagas indo lá para o cafezinho dele. Pode encontrar sim, ó, morando aqui, ó, no Ilha de Malta. O Ilha de Malta fica na Ministro Cóclero 32, do Canal 5. Acesse engeplus.com/Malta. Você tem tudo nesses condomínios. Fechaduras modernas, como você tem, por exemplo, a entrada com uma segurança mais qualificada, áreas de lazer, espaços contemplados para a sua família, para você, uma super mega garagem nesses condomínios para o seu carro, tomadas elétricas, você tem ali toda a qualidade com uma infraestrutura de lazer na cobertura, tanto o Mykonos como também o Ilha de Malta. Agora, tem o Bali, hein? O Bali é um lançamento agora da Enge Plus, com sauna, salão de jogos, espaço gourmet, brinquedoteca. Olha só, a entrada do prédio, você tem o reconhecimento facial ali, você vai ter o reconhecimento na entrada do seu prédio, com fazenda solar, com depósito individual, um super estacionamento, a garagem do prédio é maravilhosa, você vai ter uma qualidade, mais de 70 metros de frente desse condomínio, para que você tenha a capacidade de entender ali como funciona esse lançamento, o Bali na Praça de Souza, entre Sampaio Moreira e Oswaldo Cochrane e Epitácio Pessoa para baixo, e Bartolomeu Guzmão para cima. Esse é o Residencial Bali. E para fechar, antes do nosso intervalo, lembrando, o Residencial Piazza Torino, da caçulinha do grupo Enge Life. Você quer morar investindo a partir de 350 mil no conceito Smart? Está aqui, ó, Residencial Piazza Torino, na João Fredo 363, ali no Embaré, com Afonso Pena, um ponto estratégico. A cidade vai crescer demais com empreendimentos dessa qualidade, como esse aqui, o Piazza Torino da Enge Life, que em breve tem mais novidades em todo o litoral. Acesse engeplusconsultoraincorporadora.com.br ou Engelife Consultora Incorporadora. Você vai ter ótimas possibilidades de investir em imóveis em Santos também. Lembrando também de Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, na Comendador Martins 191. Você está com o seu carro com aquele amassadinho? Vai corrigir rapidamente. Também mrochacontabilidade.com.br, Mecânica Eliomar. Problemas mecânicos do seu carro? Terminaram. Ligue lá para o nosso querido Roberto Santana no 988-410808 e diga, ó, quero arrumar meu carro com você, Roberto Santana, Mecânica Eliomar, 55 anos. Também Tintas e Tintas, vai pintar, pinte com a melhor, Tintas e Tintas. E para finalizar no intervalo, Escola Santista de Astrologia, do querido Jorge, da Márcia Bernardo. Eu vou pedir para o Jorge, viu, Virgínia, fazer um mapa astral do presidente Lula, porque ontem dizem que fizeram um vuduzinho dele, daqui a pouco eu vou dizer quem. E também saber se a Kamala Harris, né, a candidata agora dos democratas lá nos Estados Unidos, vai ter vida fácil, porque o Donald Trump ontem esculhambou com ela também. Vai pegar fogo lá, daqui a pouco nossos convidados vão comentar, irão pegar fogo todas as etapas da eleição norte-americana, né? Sai o Biden, veja que após a desistência do Biden, o tiro no pé da orelha do Donald Trump, ninguém fala mais. Eu vou intervalo e volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o Residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383 3223-8383
Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade em G Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 9h05 aqui com o nosso Ponto a Ponto ao Vivo. Deixa eu mandar um abraço para o Otávio lá em Cubatão. Alô, Ferreira, o Ferreira que está lá em Praia Grande, manda um abraço. Dizendo que eu estou falando um pouco de Praia Grande, não tenho falado todo dia quase aqui de Praia Grande, manda um abraço para você também, né? E você diz assim, qual é a chance do atual deputado federal Alberto Mourão vencer a eleição? Quem vai falar daqui a pouco é o nosso querido Fernando Chagas. Eu tenho a minha ideia aqui, mas eu acho que você também deve ter. E ele manda um abraço especial aqui para a gente, aqui também solidarizando. Obrigado, viu? Um abraço para você. Deixa eu um abraço também para o Maurílio que está mandando bom dia, dizendo que pode interferir as eleições nos Estados Unidos para a política e para a economia nacional. Nosso convidado também comentar sobre isso aqui. Mandar um abraço especial também ao nosso querido Lúcio Bento, lá em Florianópolis, todos os dias acompanhando, mandando imagens para a gente aqui, viu? Obrigado, Bento. Participações. Eu falo dele também? Diga lá, pode ir. Dininha Couto, bom dia, amigos. Lúcio José Bento, bom dia a todos. Ídolo do futebol mundial, Zico, embaixador do time do Brasil, assaltado em Paris. E olha, estava com a mala cheia, viu? Daqui a pouco eu vou falar mais de 1.200.000. Ele perdeu em joias, diamantes, um relógio Rolex, dinheiro espécie, euros. Foi assaltado em Paris o craque Zico.
Você veja que ladrão tem em qualquer lugar do mundo, né? Não é só no Brasil, mas infelizmente aconteceu com o craque Zico também, né? Uma notícia triste aí para o mundo do carnaval, para aqueles que gostam de carnaval. Faleceu ontem no Rio de Janeiro a Rosa Magalhães, a carnavalesca a mais premiada, né? Com 7 títulos, inclusive ganhou um M, né? Na categoria até de trabalhar com a cultura, a parte artística, e a Rosa Magalhães, então, para muitos do samba do Rio de Janeiro, do samba de São Paulo, né? Vai deixar uma lacuna muito grande, luto, então, no samba de todo o Rio de Janeiro e de todo o Brasil, a morte da Rosa Magalhães aos 77 anos. Meu querido Fernando Wagner Chagas, demorou, mas surgiu o vídeo com o apoio do Barack Obama, da sua esposa. Muita gente dizia, uma ala democrata dizia, o Obama não ficou muito empolgado com a Kamala Harris, não. Mas eu acho que ele pegou o calendário aqui da Amy Muniz, começou a contar os dias e falou assim, não vai dar muito certo ficar mudando, não. Né? E é tudo que o Trump queria, né? Indecisão. E agora, acho que com apoio, motivação, inclusive, deixa eu comentar também, saiu ontem à noite já, né? Eleições dos Estados Unidos, segundo a pesquisa do New York Times, jornalzinho de esquina, né? Ninguém conhece, né? New York Times, preste atenção, hein? Donald Trump com 48% das intenções de voto e Kamala Harris 46%. Eu diria, não sou um cientista político, tecnicamente empatados, 3 para cima, 3 para baixo, tem empatados. Tecnicamente empatados, numericamente não, mas tem, se não me engano, o Washington Post, há 2, 3 dias, também publicou com Deu o contrário, deu a Kamala contrário. na frente. Mas também é tecnicamente normal. empatados. Aí tem uma particularidade, o Ronaldo sabe bem. O fato de você, nos Estados Unidos, estar na frente, não interfere muito, porque, na realidade, quem decide a eleição nos Estados Unidos são os colégios eleitorais. Pois não. Porque lá o voto não é... Por isso eu sempre contesto que os Estados Unidos não é tão democrático assim. Porque o que é a democracia? Uma pessoa, um voto. Isso. Lá nos Estados Unidos, não. Não é assim. Tanto que o Al Gore venceu a eleição e o eleito foi o Bush, filho. O voto popular foi o Gore. A Hillary Clinton, no voto popular, ganhou as eleições e o eleito foi o Trump. Lá é o seguinte, são 50 estados, 48 estados. Quem vencer no estado leva todos os votos dos delegados, apenas 2 votos, que 2 estados são proporcionais. Então, vamos dizer, dar um exemplo. O candidato republicano, vamos dizer, ele ganhou apenas por 1 voto em cada estado que ele foi vencedor. Correto. Enquanto que nos outros estados, o candidato democrata ganhou com uma larga diferença. Mas, na soma do colégio eleitoral, quem teve maior votos foi o candidato republicano, então ele leva. É bem complicado. Ali, tanto Kamala Harris, tanto a Kamala Harris como o Trump, eles têm pontos positivos e pontos negativos de forma radical. Não adianta ficar muito discutindo que isto ou aquilo, que a Kamala Harris ela é progressista e que o Trump ele é um radical de direita. O que vai decidir essa eleição são 6 estados, os swing states, que são os estados de pêndulo. Quem ganhar o meio oeste, leva essa eleição. Na realidade, a eleição nos Estados Unidos deve ser decidida por 500 mil eleitores. A última deu 200 mil, foi o Biden por 220 mil. Metade, praticamente. 220 mil. É ali que decide, o meio oeste. Então, se você pegar as 2 costas, elas são democratas. Se você pegar o centro dos Estados Unidos, Texas, e as adjacências, dá Trump. O que vai decidir? Michigan, Pensilvânia, Ohio não, Nevada, esses estados que vão decidir. O que eu falei de 500 mil, eu não sabia, foram 220 mil que decidiram. Pro Biden na eleição de 2020. O Donald Trump vai criticar muito a política de imigração,
que era a responsabilidade, em tese, da Kamala Harris, e a Kamala Harris... Ela já, ao contrário, não vai incentivar esse processo que vem acontecendo lá, até a questão do aborto. Ela, como procuradora da Justiça norte-americana, sempre foi defensora do aborto. E ela defendeu já de cara na primeira volta dela. Diferentemente do Brasil, 70% das mulheres nos Estados Unidos, sejam mulheres republicanas ou sejam mulheres democratas, 70% defendem o aborto. Para a mulher americana, é um direito dela. Isso, ela usa muito a figura do direito, né? É o direito dela. E a liberdade de você fazer com o seu corpo, a liberdade isso. Correto. E a Câmara, ela defende muito isso. Com o Biden, tinha um favorito, que era o Trump, ganharia. Agora equilibrou e bastante. Não dá hoje para você cravar. Eram dois, com respeito, né? Mas eram dois idosos. Agora é um idoso, que é o Trump, que ficou e vai com a ter figura... que mudar a campanha do Trump. Exato. O feitiço virou contra o feiticeiro. O Trump, ele é odiado por uma parte, mas é idolatrado por outra parte. A própria escolha do vice do Trump, eu acho que nesses últimos dias trouxe um certo incômodo. Né? Isso, porque tinha a visão de ser o Biden. Hoje mudou. O J.D. Vance, ele tem uma posição bastante radical, muito. Ele defende aquilo que os Estados Unidos dizem que é os Estados Unidos grande de novo. É isso que e com uma forma mais radical do que o Trump. Então, o que o americano quer, que defende o republicano, é os Estados Unidos mais fortes do que nunca, como era no passado. E quem representa muito isso é o Vance, ao contrário dos republicanos. Que já foi um crítico do próprio Trump, né? Em outrora ele fez críticas contundentes. Ele é uma pessoa muito bem preparada, mas é realmente de extrema direita. E ele é mais trumpista do que o próprio Trump. Só que agora mudou. Veio a Kamala Harris. E a Kamala Harris, ela vai pegar o quê? O que a gente chama de minorias, né? Vai pegar LGBT, vai pegar o mexicano, vai pegar o eleitor de pele negra, vai pegar o jovem. Um dos motivos que o Biden não tinha chance nenhuma com o Trump é que o jovem democrata não iria votar nem no Trump, e ele sempre vota no jovem democrata, sempre vota no Partido Democrata, ele não ia às urnas. Com a Kamala Harris, ele vai às urnas. Então fator, tem né, esse equilíbrio. A Kamala ontem fez um comentário, vamos dar um exemplo, hoje o grande fenômeno da música norte-americana e da música mundial é a Taylor Swift, né, que era uma apoiadora do Biden. E ela foi muito elogiada pela Kamala, né, para que a acompanhe. E isso é notório. A mídia norte-americana, Ronaldo, Fernando, diz o seguinte: as palavras de grandes artistas têm levado o jovem a acompanhar nesse sentido. Então, pode ser outro fator, Ronaldo, em cima do que o próprio Fernando está falando, são motivações que vão criando agora, porque a Kamala, né, o Kamala, como cada um pronuncia de um jeito, não sei nem qual é a pronúncia correta. A correta mesmo é Kamala. Kamala. Então, a Kamala, ela percebi que no primeiro dia ela ainda estava assustada, mas já passando os dias, Ronaldo, ela já se sente mais motivada e ela diz que está pronta para enfrentar o Sr. Donald Trump em qualquer cenário eleitoral. Olha, primeiro, parabenizar o Chagas aqui, a gente fez uma análise perfeita do processo eleitoral, dos votos que decidem, que é isso mesmo, 500 mil. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, gente, é como o Biden foi cirúrgico nesse processo. Como ele foi cirúrgico, o Biden? Ele foi de uma... ele fez o papel dele, ele sabe das limitações físicas que o tempo lhe impôs. E eu acho que ele desistiu na hora certa, né? Mas como ele conduz o processo? Ele resiste, ele vai, ele fala, tudo. E quando tudo era Trump por causa do atentado, etc. e tal... Sabe o que ficou? Desapareceu o debate, desapareceu tudo, a figura do Trump. Que ele chega num domingo, sem ninguém esperar, tá? Manda uma nota, se reúne com os seus principais assessores, que alguns deles nem sabiam. Ainda, né? Ele faz, então ele mostrou o político que são os 50 anos de vida política dele. De enxergar o cenário, enxergar as fragilidades o qual ele estava exposto, o partido dele, enxergar que o processo eleitoral
estava capitaneado e estava conduzido por Trump e pelos republicanos, tá? Mais do que a figura, ele estava sendo conduzido. Sim. Quem pautava o debate era o Trump e os republicanos. E o que ele faz? Dentro dessa visão... Foi desastrosa, né, a participação do Biden. Tudo. O que ele faz? Ele calou, se vocês observarem, vamos pegar aí. Ele anuncia no domingo. Sim. Como você disse, a Câmara, ela, até certo ponto, ela é surpreendida naquele primeiro momento, né? Mas calou o Trump por 3 dias a 4 dias. Sim, você não ouvia absolutamente nada. Ofuscou. Quem passou a pautar o debate político foi Joe Biden. E ele fez assim, né, Ronaldo? Ele desistiu, pegou a mão da Câmara e levantou e disse, estou contigo. Sim, porque ele sabe que lá dentro havia algumas resistências. Claro. Né? E você veja, agora, o Obama também... Dar uma recapitulada, Joe Biden foi vice do Obama. Sim. E mesmo assim, para você formar a maioria da indicação democrata, salvo engano, você precisa de 1.700 votos, alguma coisa assim, né? E lá atrás, em 2020, o Obama também só se manifestou pró-Biden na medida em que o Partido Democrata já havia, a tendência estava formado isso. E ele usou o mesmo critério agora. Isso aí mesmo. Exatamente o mesmo critério. Agora, veja, o que é interessante, é uma eleição, você veja, os Estados Unidos, vamos lembrar que os Estados Unidos, quando Joe Biden assume, os Estados Unidos estavam com alta taxa de desemprego, inflação galopante, juros desequilibrados, uma economia que o Trump deixou, vamos deixar claro, em frangalhos para a americana. Embora ele falar América grande, desemprego altíssimo, inflação, e isso levou à derrota do Joe Biden, do Donald Trump. Essa é uma realidade. Sim. Por quê? O Joe Biden já vinha no processo de validade, já discutia essa questão da idade, né? E o que faz o Trump? Ele continua levando para a pauta de costumes, ele continua levando na questão interna dos Estados Unidos o problema da migração, da imigração, tudo, e que não foi suficiente para ele vencer. E que depois ele até alegava que houve fraude, que é um discurso de extrema-direita. Aliás, vou dizer que ele é da extrema-direita dos ditadores. Dos ditadores. Os ditadores. De esquerda também. De esquerda também, veja o seu Nicolás Maduro. E agora o que ele está dizendo também? Então, o discurso dos extremistas, dos candidatos a ditadores. Alguns são ditadores, outros são candidatos a ditadores. É diferente. Então, você veja, e hoje você tem uma economia nos Estados Unidos equilibradíssima. Você está vivendo um pleno desemprego, pleno emprego praticamente. A inflação baixa. Baixou bem. Baixou muito bem. Os juros devem baixar até o fim do ano. Os juros devem baixar, eles estão ainda equilibrando. Então, você tem uma economia arrumada nos Estados Unidos, diferente quando o Joe Biden assumiu. Então, hoje, o que o Trump vai continuar levando? Para a famosa pauta de costumes dele. E tem uma diferença, que o Joe Biden tinha até dificuldade de lidar com isso. Por exemplo, na própria questão da questão do aborto. Veja, a França, recentemente, você abriu o programa falando da França, a França incluiu na sua Constituição Federal o direito ao aborto, a liberdade abortiva, a liberdade da mulher fazer com o seu corpo, que é um princípio que sempre pautou a Constituição dos Estados Unidos lá na sua origem, lá há mais de 200 anos, tá? Mais de 200 e poucos anos, né? Então, você veja, e hoje a Câmara ela tem um discurso muito claro, né? Sem meia volta. Sem meia volta. O discurso, não, nós defendemos a liberdade, a mulher tem o direito, e existe um forte apelo nisso. A questão das minorias, por exemplo, nós temos uma coisa que eu chamo assim, por que as pessoas se preocupam com quem alguém deita com alguém numa cama? Isso. Quer dizer, é um discurso ainda chulo, baixo. As pessoas sem conteúdo. É um retrocesso. E isso acaba pautando um debate político. Exato. O que vai mudar as coisas se cada um tem a opção de ir ao leito, deitar-se com alguém? Exato. Certo? Então, veja, e a Câmara, o que ela faz? Ela desconstrói tudo isso, colocando o quê? Não. Para mim, é a liberdade, que é um princípio que sempre pautou os Estados Unidos. Sim. E dentro dessa análise, para terminar a minha análise sobre isso, ela está muito tranquila com uma coisa que ela já deu o recado. Vamos colocar 2 biografias. Eu cansei de prender fraudadores como você, Trump, porque ele está condenado. Ali ela foi empresas perfeita. dele, né? Eu prendi pessoas como você, Trump. Eu prendi estrupadores como você, Trump. Então, vamos olhar biografias. Isso, para o Trump,
é um problema seríssimo. Exato. Né? Com todo o apelo E extremista. vale lembrar que da recentemente, direita, em entendeu? maio, ele teve uma condenação. Sim, onde um exatamente. julgamento. Pode ser que não Agora- vá Aí mas, veio agora- a Corte Suprema, de 6-3, conservadores, Exatamente. que deram imunidade para ele. Exatamente. E eu vou mais longe, Só para Ronaldo. terminar rapidinho. E agora, contra a Câmara, o que tem? Há uma discussão muito grande sobre a omissão dela, que se esperava dela como vice-presidente, Isso. como vice-presidente do Biden. E ela não foi aquela protagonista que se esperava. Aí eu faço o seguinte, quem tem que brilhar é o presidente, não é o vice-presidente. E talvez se ela tivesse tido uma desenvoltura muito maior, até diante da fragilidade, que todo mundo sabe da idade do Biden, talvez ela tivesse sido oportunista. Não, eu acho que ela se portou como deve se portar. Até nisso, quando você fez. Também brilhante, né? Estamos hoje com dois comentaristas brilhantes. Nesse sentido que você fala isso, Ronaldo. Teve a fala da Câmara dizendo o seguinte: a sua postura como vice e a fala do Biden, que ela sempre respeitou a autoridade do país, que era Joe Biden, e sempre soube se portar. Exato. Isso é fantástico. Se você fala numa eleição, você tem os costumes, os modos, a maneira como você se dirige. Então, ela tem endossado a performance dela como vice, muito bem colocado, muito bem lembrado. Porque muita gente vai dizer, pô, mas a Câmara, ela é inexpressiva. Não, ela simplesmente fez o papel, cumpriu o papel dela, como muito bem colocou o Ronaldo e Fernando. Quem tem que aparecer é o presidente. E no início, ela tem posições diferentes. Ela é mais à esquerda. E vamos dizer, progressista. É progressista. Mas respeitou o Biden. Mas respeitou o Biden. Enquanto que o Biden é mais, vamos dizer, é o centro do Partido Democrata. Sim. E ela é mais... E muitas vezes tem uma opinião... Ela mais e progressista. no início, ela teve alguns choques. Aí ela recuou e deixou os 4 anos para o Biden. Agora, Fernando, deixa eu pedir uma licença para você. Até mandar um abraço aqui para o Rogério. O Rogério está falando de São Paulo, é um santista aqui. Ele disse o seguinte: horrível a imigrantes hoje pela manhã, na madrugada, manhã, né? Ele citou aqui às 4h30 da manhã, neblina, túneis escuros e obras aí no sistema cheio de imigrantes. Ele até diz o seguinte: vou pegar, viu, a tua fala, Rogério. Ele diz o seguinte aqui: o que essa eleição norte-americana pode interferir? Pois a gente percebe no cenário nacional, por exemplo, figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro cutucando e alfinetando a atual gestão, e esse é um tema que eu ia colocar aqui, viu, Rogério? Que é a fala do ex-ministro Paulo Guedes, que estava na moita, estava escondido, né? Dizem que ele estava mordido, ele participou de um grande evento em São Paulo, e ele resolveu alfinetar. E ele disse o seguinte: o ex-ministro Paulo Guedes disse que o governo Lula chutou o balde com o fim do teto de gás. E estão fazendo alusões, o panorama norte-americano, essa questão do Maduro, aqui na Venezuela, o chavismo Maduro, quem está preocupado vai tomar chá de camomila. Como é que você vê esses panoramas todos eleitorais? O nosso aqui, Fernando. Só fazer um parênteses. Diga. Pessoa menos indicada para falar de economia é o Paulo Guedes. O teto de gastos, em 4 anos... Ele tem cara de pau dele falar isso, né? Em 4 anos, ele rompeu 3. Em 4 anos, o Paulo Guedes, o liberal, em 4 anos, estourou o teto de gasto. O Paulo Guedes deu um calote nos precatórios. O que é precatório? O Ronaldo sabe bem. É dívida transitada e julgada contra a União, que não cabe mais recurso e deve ser pago. Ele deu um calote. Aquele aposentado que foi lesado da Previdência Social, aquela viúva. Esse é o precatório que tem recebido. 90 bilhões. E eles deram calote. 90 bilhões, Eduardo. 90 bilhões. Ele deu um calote no idoso, no pobre, naquele que às vezes perdeu a sua propriedade na desapropriação, no servidor público. 90 bilhões. Ele deixou... para fazer o superávit primário, ele deixou universidades sem pagar conta de luz, de água, ele deixou o Bolsa Família, ele deixou os hospitais, ele deixou tudo devendo. Vamos lembrar que no orçamento ele queria acabar com a farmácia popular. Na projeção que se fazia na eleição de 2022, a peça orçamentária para 23, conduzida por Paulo Guedes no governo Jair Bolsonaro, acabava com a distribuição de remédios gratuitos para o brasileiro. Esse Paulo Guedes, que queria deixar as pessoas em casa na pandemia sem pagar nada. Quem deu os R$600, na realidade, foi 500 antes, 500 e depois 600, foi o Congresso. O Congresso tinha dado 400, aí o Bolsonaro deu 500 e, por causa da eleição, deu 600 contra a vontade de Paulo Guedes. Paulo Guedes
Simplesmente ele juntou 5 ministérios num só e travou toda a administração. Mas ele fez um comentário aqui, Fernando, gostaria que vocês ouvissem aqui. Ó. O Guedes chegou a demonstrar ontem uma visão positiva sobre o teto de gastos, mas disse que a pandemia mostrou que travava uma solução temporária, uma vez que foi necessário gastar mais do que lidar com os efeitos da Covid, além de não lidar com a questão dos gastos em tempos normais. Para ele, o Brasil conseguiu evoluir em uma série de frentes na esfera da economia, como deixar o câmbio flutuar e estabelecer uma meta de inflação. Mas ainda precisa avançar na parte fiscal. O fenômeno, segundo ele, subjacente dos problemas do Brasil sempre foi o mesmo: o excesso de gastos, segundo Paulo Guedes. O ex-ministro voltou a defender um projeto que tentou emplacar no fim do último mandato do presidente Jair Bolsonaro, que era criar metas para o endividamento do Brasil, e a ideia era ter uma meta da banda variável para uma dívida pública, com gatilhos na parte dos gastos para garantir seu cumprimento, de forma a impedir que o governo endividisse, né, até para financiar despesas, fizesse mais endividamento. Guedes também aproveitou para defender seu mandato nessa frente, afirmando que, apesar da pandemia, conseguiu triplicar o valor do Bolsa Família, Auxílio Brasil, reduzir a relação entre dívida e PIB, apostando em desendividamentos. Para ele, o Brasil precisa resolver essas questões para deixar de brigar com si mesmo, para aproveitar as oportunidades na nova reconfiguração de cadeias globais. Está apresentando o crescimento de população global, mas para os próximos 20 anos, com a perspectiva da chegada de mais 2 bilhões de pessoas em países emergentes. Guedes falou também das oportunidades que o Brasil, na economia verde, diante da matriz energética limpa, está deixando passar um potencial que a indústria brasileira não pode perder. Fernando e Ronaldo. Ele é bom comentarista. Agora, bem, né? agora como ministro... Vamos lembrar de uma coisa. Fala que ele deixou o câmbio flutuante. Gente, o câmbio flutuante vem desde 99, Cardoso. Isso. Você lembra que no Gustavo... O Gustavo Loyola. Não, Gustavo Franco. Gustavo Franco, aliás. Caiu do BC... Para ir virar... Era âncora. Era âncora, porque havia uma discussão dentro... Ó, Plano Real fez 30 anos agora, tá? 30 anos agora. E uma das marcas do Plano Real era aquela âncora fiscal. Isso. Âncora cambial. Cambial que passou para fiscal depois. Exatamente. E o que eles fazem? Então, o câmbio já flutuava. Quais os 3 princípios da nova política econômica do Fernando Henrique? Era câmbio flutuante, superávit primário e meta fiscal. Exatamente. Na realidade, tudo que ele fala, ele poderia ter feito. Edu, ele não conseguiu fazer a reforma tributária. Quem foi fazer a reforma tributária foi o Haddad. Ele passou 4 anos lá sem conseguir mexer uma peça da reforma tributária. Ele não diminuiu o gasto público. Não, aumentou. Exatamente. Não, então, aumentou. ele fala do gasto público hoje, ele não diminuiu o gasto público. A realidade é essa daí. E tem um ponto que, agora voltando aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a questão lá é mais interna. O MAGA, né? Fazer os Estados Unidos grande novamente. E o outro lado, além do MAGA, o MAGA o que é? Make Great America Again. Quer dizer, tornar os Estados Unidos o maior... América grande outra vez. E o outro lado é o que o Ronaldo falou. É a pauta de costume, que, aliás, também é discutida aqui. Por outro lado, a Câmara, ela vem com a defesa da minoria, ela é mulher. O problema maior que eu vejo da Câmara... Negra, bem-sucedida. E tem um dado, Edu. Ela não é uma negra que veio pobre. Não, ela é filha de 2 intelectuais. Ela vem da academia. Ela vem da academia dos Estados Unidos. Procuradora-geral. Eleita, que lá de Califórnia é por eleição. Então, o grande problema que eu vejo dela é quando perguntarem para ela em relação à faixa de Gaza. Que aí o império é império. Sim. Não, pode mudar tudo. Mas não vai mudar o império. Mas não vai mudar o império. Grande, ficaram os 2 discursos. Então, se ela vai mudar a política... Um pé lá, um pé cá. Agora, para o Brasil, a verdade é, os Estados Unidos não ligam para a América Latina. Não. Ligam apenas para o México, que é vizinho. Sim. Os interesses dos Estados Unidos... Interesses comerciais também. Estão no Oriente Médio.
O que, na realidade, eu vejo que pode, respondendo ao nosso ouvinte, o que pode influenciar no Brasil é a questão política. Eu acredito, não sei se o Ronaldo concorda comigo, se fosse o Trump e não o Biden, nós teríamos corrido um risco de rupturas. O que ajudou muito ou não haver, pelo menos a tentativa de golpe houve, de se concretizar, foram os militares, as Forças Armadas americanas, que veio o secretário de Estado do Brasil e conversou com os militares por 2 vezes. Sim, ela mandou aquela general para Isso. O Atlântico Sul aqui, o Atlântico Sul. Olha, não dei um golpe. E deu um recado duro, é Duro, verdade, duro, daí. A história vai mostrar isso, foi dado um recado. Chamou os generais brasileiros, os Forças Armadas, e falou, olha, qualquer movimento de vocês não terá nosso apoio. Não terá nosso apoio. 64 foi de história. Deu, que tinha a conjuntura mundial era outra, a ordem mundial era outra. Tudo. Havia a Guerra Fria. Outro momento da a história. geopolítica era diferente. Exato. E foi dado o recado que foi claro. não se metam. Então, não se metam. Se tiverem, nós não vamos pôr a mão e não tem nosso apoio. Vamos condenar. E um ponto que o Ronaldo conhece bem é aquele autocomando, né, que são feitos para os... E rachou o autocomando. E rachou o autocomando. Então, seria uma aventura, não duraria 48 horas, mas o trauma seria outro. Os WhatsApps trocados, aqui, veja bem, as pessoas não gostam de analisar. Ontem... Os WhatsApps trocavam, foi ofendido. O comandante do Exército, eles foram ofendidos por outros militares, chamando de cagão e tudo. Por quê? Aqueles tinham uma responsabilidade com o Brasil. Porque, veja, o primeiro passo do golpe, a história mostra isso, não sou eu. Ontem, é você Ronaldo, desestabilizar as instituições e criar ruptura institucional. Mas ontem surgiu mais uma mensagem do Ramagem, o Ramagem lá no Rio de Janeiro, passando detalhes para o ex-presidente. E a Polícia Federal já está hoje, nessa sexta-feira, investigando mais comunicados do Ramagem, lá para o Ramagem, né, para participar da eleição. Tudo indica que não vai conseguir. E a investigação sobre ele. Né? Então, dizendo lá, dando detalhes para o presidente Bolsonaro, inclusive, ir para cima dessa questão na época da eleição. Então, a gente percebe... Só para arrematar sobre essa questão da influência dos Estados Unidos no Brasil, o Chagas foi brilhante, falando assim, esquece que os Estados Unidos está preocupado com a estabilidade política. A questão econômica, ela não é a questão de ordem para isso. Tá? Agora, politicamente, é importante que você tenha aqui do lado um país estável, né, que tenha alinhado com alguns princípios que eles comungam. Né? Agora, lá atrás, vamos lembrar o seguinte... do ponto de vista da governança do Trump, ele é gravíssimo para o Brasil, porque ele faz parte de um sistema que está instalado no mundo da extrema-direita, que passa lá na França, ele passa na Europa, principalmente ali na França, Hungria, Turquia, porque quando se falava do Fórum de São Paulo da esquerda, existe um Fórum Mundial da extrema-direira. Sim. E que se reuniram aqui. Se reuniram aqui em São Paulo, aqui no Brasil, recentemente, lá no Sul, né? Quer dizer, então é uma questão realmente de uma nova ordem mundial que se atribui à esquerda, na verdade é uma nova ordem de um movimento de extrema-direita, né? Que cada um tem a sua identidade. Eu, por exemplo, respeito e defendo que a gente tem uma direita, mas uma direita que coma de garfo e faca. Não essa extrema-direita troglodita, que desconstrói biografias, desconstrói a história, que é mentirosa, que produz fake news. Não. A direita conservadora, liberal na economia, conservadora nos costumes, né, que abre o debate democrático, que respeita as instituições, ela tem que ter espaço na democracia e no ambiente político, e faz parte do jogo político. Né? Alternância de poder. Exatamente. Pois não, Fernando, a gente possa ir para o intervalo? Um ponto que o Ronaldo tocou que é importante. Caso vença o Trump vai liderar junto com o da Hungria, esqueci o nome dele, o Orbán, eles vão liderar um movimento de extrema-direita, aí sim vai influenciar o Brasil, inclusive até pressionando o Brasil para dar uma anistia para o Bolsonaro. Então, pelo plano político, a influência os Estados Unidos ainda continuam sendo a grande nação do mundo. Sim. Tem hoje o contraponto, principalmente na economia da China. Porém, os Estados Unidos, para o mundo ocidental,
ele é muito importante. Então, no aspecto político, é muito importante a eleição nos Estados Unidos. Se ganhar a Câmara, a estabilidade mundial, eu acredito que seja muito maior do que com uma vitória do Trump. Com uma vitória do Trump, ele vai sair da OTAN. E se sair da OTAN, ele abandona a Europa. Abandonando a Europa, o que vai ocorrer? A Rússia vai tomar parte da Ucrânia, além aquela ilha que fica abaixo da Ucrânia, que os russos já tomaram. Então, o que eu vejo, vai criar uma instabilidade mundial, e o que vai favorecer até a China, se isso ocorrer. Porque não vai haver alternativa para os países que são contrários a esse tipo de política de extrema-direita de buscar um apoio do outro lado do mundo, na Ásia, com a China. Então, vai ser uma bagunça generalizada. Então, a importância política dos Estados Unidos é muito grande. Na economia, eu já não vejo tanta força. A economia, eles se preocupam muito com o Oriente Médio. Está aí uma análise bastante importante também do Fernando Wagner Chagas em relação a isso. Então, para você que pergunta... Crimeia, perfeito. A região lá da Ucrânia, né? Ucrânia, o Trump vai fazer uma aliança com Putin. E a Europa vai ficar numa situação muito difícil. Dizem os especialistas que os próximos 5 a 10 anos serão conturbados em relação a essas alianças. E é muito claro, e isso fica muito evidente, e a gente tem que tomar muito cuidado também. Esse é um panorama também. Eu vou intervalo rápido aqui, para a parte final do programa. A dona Ana Clara Ponte da Praia fez uma pergunta fora desse contexto, depois o Ronaldo vai responder. Ela pergunta sobre o Voa Brasil. Tá, é uma boa pergunta também, daqui a pouco eu passo o contexto aqui, o Ronaldo explica, só para entender, para os nossos vizinhos entenderem aqui, a questão do Voa Brasil. No primeiro ano, né, devem ser colocadas à venda 3 milhões de bilhetes por R$200. Mas, para ter direito à compra desses bilhetes, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Isso vai dar uma confusão danada, porque nem todo mundo vai entender isso. E a questão, mas peraí, por que ele tem direito e eu não tenho? Daqui a pouco o Ronaldo Ferreira, na volta do intervalo, vai explicar. Ronaldo Ferreira é coordenador do Procon Santos, está conosco nessa manhã de sexta-feira, como também Fernando Wagner Chagas, ele que é cientista político, para falar desses aspectos importantes. Outro aspecto também, viu, Fernando, que eu quero a sua volta e você comente aí, né? A Fazenda, que prevê uma falta de acordo com a desoneração, e já está estudando o efeito nas receitas e gastos aí com a Previdência, né? Porque a Previdência virou alvo bastante considerável, além do BPC, que está chamando a atenção de muita gente. Quem não tiver o cadastro do BPC atualizado, não recebe, deixar muito claro isso. E subindo para 11,3 bilhões, que está forçando o bloqueio do orçamento para este ano em 2024. Vou rapidíssimo intervalo e volto já. Só passando uma informação também aqui, chefes do cartel mexicano El Mayo e também o filho do El Chapo foram presos nos Estados Unidos. E, segundo a polícia, o Serviço Secreto Norte-Americano, o próprio FBI, né, alertando o seguinte, que traficante italiano acabou na delação da sua prisão, dizendo que existe uma ligação da máfia com o PCC no Brasil. Então, quer dizer, estamos exportando qualidade para outro lado, ou tecnologia errada para outro lado. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local.
Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 9h44, com ponto a ponto dessa sexta-feira, né? Antecipando seu final de semana, lembrando, em sábado às 20 horas e reprise no domingo às 20 horas, especial Rádio Star News Ed Sheeran, com seus grandes sucessos. Ele estará no Brasil em breve aí para participação no Rock in Rio. E segundo Roberto Medina, Rio de Janeiro é sempre um local especial para ele. Mas ele tem um olhar também para São Paulo, né? Nós temos o Detal e há quem diga que o Rock in Rio poderá ter uma edição paulistana, né? Uma edição em São Paulo. Porém, entretanto, é o seguinte, ele tem um bom vínculo e um bom contato, Fernando Wagner Chagas, com o Ricardo Nunes, que está numa sinuca de mico, porque a eleição em São Paulo, inclusive hoje, nessas próximas horas, o atual ministro de Pequenas Empresas, que é o Márcio França, né, está lá se reunindo com o seu partido para definir um apoio a Tabata Amaral. Isso. E aí, do outro lado, tem lá uma cúpula tentando entender o seguinte, vai ou não vai o senhor José Luiz da Atena se será ou não candidato. Porque teve o dia do saio, teve o dia do fico, e ele meio que saiu um Joe Biden. Se o Joe Biden desistiu, por que eu não posso desistir, né? Então. E aí forças ocultas lá do PSDB se manifestaram, inclusive colocando a possibilidade até do filho do ex-governador Mário Covas ser um nome citado, mas não ganhou força nas últimas horas. O PSDB vive um momento... O Zuzinha? Isso, Zuzinha. Zuzinha. Mas aí pensou-se o seguinte, não emplacaria. Está complicado demais esse cenário político em São Paulo, né? E como a conversa do Roberto Medina foi com o Ricardo Nunes, diria para ele um pouco de cautela, né? Porque Ricardo Nunes, Boulos,
o Pablo Marçal tem tecido comentários dos mais desairosos a ambos, né? O Pablo Marçal é aquele que quer ser o Bolsonaro da Prefeitura de São Paulo. Eu vejo um quadro, independentemente de qualquer coisa, o atual prefeito e o Boulos vão para o segundo turno e ali vai ser decidido por uma pequena diferença de votos. O Datena não é candidato. Eu não vejo... Não. Não foi testado não esse capital político, mas a expectativa desse capital político ele foi se exaurindo nessa partida. Hoje a realidade é o seguinte, você pegar hoje o Datena, talvez ele tenha 10% de intenção. Talvez nem isso, né? O influência aí, que é essa moda agora, o vendedor de sonhos aí, o alpinista. Também vai se comportar nisso aí. Então, o jogo vai ser jogado realmente nessas duas candidaturas. E o Boulos. Eu ia passar por... Diga, Ronaldo. Com relação ao papel da Marta. Isso. A Marta deu uma alavancada Boulos. Aí, em contrapartida, o coronel da Rota diminuiu a expectativa em relação ao... Ronaldo, como é que o Ricardo Nunes vai divulgar, por exemplo, para a comunidade de Heliópolis, que ele vai fazer lá uma visita e levando o seu vice, que é um ex-comandante da Rota? Como é que ele entra na comunidade? Não entra. Não entra? Se ele fosse guindado uma condição de secretário de segurança no município pós-eleição, tudo bem, encargo no governo do estado também, agora, para vice na chapa, não pega. Não pega. Veja só, com todo respeito, logicamente, tenho uma admiração muito grande pela polícia militar. Sim. Tenho familiares, meu pai, meu filho. Merece o nosso respeito. Merece todo o respeito. Mas, como eu fui militar do Exército Brasileiro também, eu sou contra a participação de militares nas gestões públicas. Eles têm que ter questões pontuais, ministérios lá, comandos, ministérios. Agora, para estar comandando políticas públicas, eu acho que tem que ser revisto de uma forma melhor. E talvez esse seja um desconforto realmente para o prefeito Ricardo Nunes, né? Enquanto a Marta, ela cresce, porque a Marta em São Paulo, rapidinho, a gente vai falando, São Paulo, paulistano, é espetacular para votar. Vejam bem, ele elege Paulo Maluf em determinado momento, e aí vai pegar Luiz Erundina, que grande nordestina mulher, hoje no partido do PSOL. Olha que coisa é São Paulo. É que o paulistano vai de 8 a 800. Não está dando, sai da cadeira que eu vou tentar outra coisa. Então, tudo pode acontecer na eleição de São Paulo. Absolutamente tudo. Sim. Entre esses dois, tanto o Ricardo, que tem o maior número de partidos em torno dele, os grandes partidos estão em torno dele, mas você tem do outro lado gente que sabe fazer política, que tem discurso, tem apelo dentro da cidade de São Paulo. E tem um ponto que o Ronaldo tocou e muita gente não percebe. Eu tenho perguntas aqui para você. A Marta é da elite, embora tenha sido petista durante... É da elite, mas ela tem uma entrada na periferia que o Boulos não tem. O Boulos ele tem apoio dos intelectuais. É uma ilusão, né? Como o Fernando Haddad também. Isso. Foi prefeito de São Paulo. Agora, ao mesmo tempo, o Fernando Haddad, já que você falou nisso, o Fernando e Ronaldo, ele parece que também quer abiscoitar ali acréscimos às suas falas, às suas colocações, pensando no futuro que é daqui ali. Né? O Haddad? O Haddad, porque a gente percebe que... Exato. O discurso do Haddad, veja bem o discurso seguinte, como é o seguinte, quem tem mais, os grandes milionários do mundo, tem que pagar imposto. No G20 ele já colocou isso como condição. Quem está desconstruindo a figura do Haddad? Os Isso. o mercado financeiro, porque você é trabalhador que você está descontando. Mas peraí, deixa eu olhar para o Ronaldo e deixa eu olhar para o Fernando. Tá. Aí eu vou pegar aqui, eu não posso perder, porque os ouvintes estão até provocando aqui. Ô Maria Lúcia, bom dia para você. Ela falou que nós não comentamos hoje, já comentamos outro programa, mas eu vou passar aqui. O que os nossos comentaristas de hoje
acharam da frase do presidente Lula, que com a valorização do salário mínimo brasileiro está bonitão e gordo. O Lula foi falar, né? É o que eu falei aqui. Olha, o Brasil tem duas figuras. Porque o processo político no Brasil, Chaga, ele está aí polarizado. E você tem um populista de direita e um populista de esquerda. Mas o Lula... Os dois fazem tiro, mas sacadas. Mas o Lula está assim. O Lula foi outro dia no Rio de Janeiro. Fazer um comício no Rio de Janeiro. E quem estava atrás dele era o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro com a esposa, né? E o Lula virou lá para o Eduardo Paes e falou, tá vendo esse rapaz aqui? Ele acabou comigo, metia o cacete em mim, falava mal. A minha falecida esposa, Marisa Letícia, ficou doida com ele, nunca o perdoou. E aí, um determinado momento, chegou lá o governador do Rio de Janeiro, na época, e levou esse rapaz no meu gabinete lá em Brasília. Levou ele lá. Isso aí mesmo. E aí ele virou e falou, pera, o que esse menino está fazendo aqui? Vai fazer o quê aqui em Brasília? Aí o que acontece? Calma, presidente, calma que eu vou explicar para o senhor. Sentou com ele lá, ele puxou do bolso do paletó Eduardo Paes uma cartinha e pegou e falou, presidente, isso aqui é para o senhor. Ali ele se retratava, pedia desculpas pessoais ao presidente e a esposa, então, falecida Marisa Letícia. E o presidente disse, mas ela nunca te perdoou. E olhava. Só que é o seguinte, hoje, eu sei meio dizer, digo que você é o maior gerente municipal que esse país tem, e detalhe, numa ponta estava a Marta Suplicy, na outra estava a Haddad. Não sei se vocês tiveram ciência dessa cena, a Marta ficou procurando o moço. E o Haddad pegou o celular e ficou olhando o celular. Eu acho que o Haddad estava procurando um livro para ler. Cara, mas olha, eu conheci o Eduardo Paes. Que figura. Figuraça. E pode ganhar no primeiro turno. Ele é envolvente na conversa. Olha, eu fiquei com ele assim uma meia hora, tomando um café. Que figura. É um cara novo. Popular. É um cara, por exemplo, que a tragédia do Sérgio Cabral, aquela coisa que aconteceu no Rio, ele ficou atrás de um processo eleitoral, inclusive uma disputa presidencial. Exato. Porque ele tem um carisma, ele tem um trânsito no Rio de Janeiro. E tem futuro, hein? Nesse momento, ele tem 52%, né? A tendência é ele até ganhar no primeiro turno. Já que tocamos no Haddad, e o que o... Depois quero que o Ronaldo responda a dona Ana Clara da Ponta da Praia. Só para pegar o raciocínio do Ronaldo. O Haddad está sendo criticado hoje, é o que o Ronaldo falou, porque ele quer cobrar mais de quem ganha mais. Não sou eu, não é você, não é Virgínia, são as grandes fortunas. Não lota a Vila Belmiro. Não lota a Vila Belmiro. Não lota. Vamos dizer, são umas 12 mil pessoas. Pronto. Não lota a É Vila isso que ele quer pegar. Feliz, Eduardo, seu espaço geográfico. É que você sabe que tem amigo meu aqui em Santos que me ligou dizendo, pô, mas peraí, eu vou ter que pagar mais imposto. Eu falei menos. Olha o absurdo. Só que esse pessoal tem o poder da grana, tem a mídia, e aí as pessoas vão sendo compradas. E é bom o que o Ronaldo falou, a mídia hoje, quem é dona da mídia hoje, é o mercado financeiro. Exato. E os editoriais dos jornalões defendem o mercado financeiro. Sim, diariamente. O jornal não ganha dinheiro hoje vendendo o jornal. Não, acabou. Ele ganha dinheiro no mercado financeiro. Sim. A maior emissora de televisão do Brasil, e segundo algumas avaliações, a terceira maior do mundo, vive de mercado financeiro. Plim-plim. Plim-plim. É verdade. Vive de mercado financeiro. Então, eles atacam o... Ela tem ativos do mercado financeiro. Tem uma empresa que até faz propaganda na própria. Exato. O Haddad, o que ele está querendo... Vamos chegar... Guedes, será que você já aprendeu o orçamento? Que ele disse que o orçamento do Legislativo, o Legislativo que fizesse o orçamento dele. Aí mostra como ele o Fernando conhece. Haddad classificou como uma vitória moral dele e do governo brasileiro colocar essa proposta dessa taxação no G20. Mas é isso. Você só vai conseguir tributar as grandes fortunas trazendo o mercado financeiro internacional. Esse é o medo do mercado financeiro. Esse é o medo. O mercado financeiro é ínfimo que ele recolhe de tributo. O Cláudio Bartolomeu, você é de Piracicaba, hein? Não conhecia. O seu nome aqui é a primeira vez que eu vejo.
Eu tenho a notícia aqui, eu ia passar reto hoje pelo tempo já estourado, mas eu vou mandar o nome do Ronaldo e do Fernando para lá. Vocês vão entender para onde vão mandar o nome de vocês. Boa essa sua indicação. Não ia dar tempo hoje, mas vamos lá. Abraço para você em Piracicaba e o povo de Piracicaba. Lucro líquido da Vale triplicou no segundo semestre para 2,77 bilhões de reais. Olha só o lucro da Vale. Detalhe. Para muitos no mercado, a empresa, nesse momento, está acéfalo. Por quê? Porque o seu CEO, após a saída do Eduardo Bartolomeu, em março deste ano, ninguém ocupou a cadeira. Ninguém ocupou? Não, está vazia. E existe uma lista de 15 candidatos, mas, numa conversa de bastidor, o presidente Lula teria puxado uma folhinha, falou, companheiro, dessa folhinha aqui, e mandou mais uns 6, 7 nomes para lá, né? Então, há uma disputa. Vou mandar o nome do Ronaldo e o nome do Fernando também, né? Como é que uma empresa que não tem CEO, Ronaldo, consegue dar lucro, né? Ela triplicou no segundo semestre para mais de 2,7 bilhões de dólares. Minério, né? Exportação. Também uma outra coisa. Ela tem um conselho, ela tem um planejamento, tá? Que é um planejamento que é de curto, médio e longo prazo. Em tudo isso daí, ela já tem as suas previsões de como ela vai se conduzir. E ela tem um grande conselho formado por inteligências, né, entendeu? Que não deixam, que tem ações no mercado, tem responsabilidade, tem contratos internacionais e que eles vão respeitando. E o produto dela E o produto dela acabou, ele está ali, é o minério. Veja, a gente hoje, nós perdemos a siderurgia. Isso. Isso. Sai um vagão lá por uma mixaria de dólares, mas o volume é grande, que não para, brota da terra, né? E a gente perde o volume agregado. No nosso painel do Porto, na próxima semana, a gente vai comentar muito sobre as perdas que o Porto de Santos vai sofrer em relação a isso, né? A esses gargalos, né, que o Marcos Muniz tem colocado aqui no programa, os nossos convidados no painel do Porto, nosso programa que pegou, graças a Deus. Inclusive, muita gente, Virginia, parabenizando ainda, né? No final de semana, eu vi a participação aqui em loco conosco, do presidente da Praticagem, que esteve conosco, contando um pouquinho das histórias e porque funciona. Só uma fala dele aqui, Fernando e Ronaldo. O presidente Fontes, da Praticagem, nos 85 anos de vida e 55 de profissão, hoje em atividade, o prático mais antigo no mundo, eu perguntei a ele assim, mas por que a praticagem ela é tão ajustada, tão eficiente, trabalha bem? Ele virou para a câmera e disse o seguinte, porque nós não somos um órgão governamental, nós somos um órgão, um organismo particular, e quem nos paga tudo são os armadores. Então, quer dizer, isso não tem interferência de governo algum, estadual, municipal ou federal. Então, funciona também. A gente vai a gente vai fazer outros programas sobre isso. Agora, para que a gente possa finalizar, o Ronaldo, que é curador do Procon Santos, ela fez uma colocação, a dona Ana Clara, que eu li, eu percebi lá. Ela disse o seguinte, ela viajou uma vez no ano, segundo o Voa Brasil, né, eu até separei aqui o texto, fui procurar, porque a senhora me provocou aqui no bom sentido, né? E aí eu fui procurar, porque eu não tinha visto o conteúdo do texto todinho, né? E está aqui, né? O governo federal apresentou na quarta-feira, agora, dia 24, o programa Voa Brasil, que proporciona passagens aéreas de até R$200 para aposentados do INSS. Aí, Fernando, já pode pedir. É que ele é servidor, né? Servidor não pode. Não. Servidor já vai ficar de fora. Quem é aposentado pelo regime geral da Previdência. Exato. Eu sou pelo IPREV da Prefeitura de Santos. Então, cerca de 23 milhões de brasileiros que têm a ligação da aposentadoria com o Instituto de Previdência Social, que vai ter esse direito. São 3 milhões de passagens que já estão disponíveis para compra pelo site, né, o voabrasil.sistema.gov.br/login. Agora, muita gente, como a dona Ana Clara, aqui da Ponta Praia, está reclamando. Ela falou, eu viajei uma vez no ano, não vou ter direito, tenho condições de reclamar, posso brigar? Não. Pelo programa não, né, Ronaldo? Não. A lei é clara, ela é muito clara, a lei. O controle disso está no CPF, quando você embarca, tem o CPF, tem tudo, né? E o controle vai ser feito por isso. Por isso, como você vai entrar no GovBR, as empresas hoje que operam no sistema vão identificar já. Porque ela perguntou se poderia ir ao PROCON. Não cabe. Não cabe. A lei é clara, a gente não pode. A lei é clara, ela definiu os critérios. E o critério é esse. Quem nos últimos 12 meses viajou não pode usufruir do programa. Esse é um programa de incentivo, porque, veja, uma particularidade, né? É uma oportunidade que as pessoas que nunca viajaram, as pessoas que se deslocaram, terem um preço acessível, mais barato que a passagem de ônibus, né? Em alguns lugares, né? E usufruir isso uma vez no ano, né? Ô, João. Não há possibilidade de absorver uma reclamação.
O João Paulo, também de São Vicente, perguntou qual será o valor. Como muito bem colocou o Ronaldo, é o teto da Previdência. O teto da Previdência, para especificar para você direitinho, é R$ 7.786,02. Se você recebe acima disso, se você tem lá... Todo mundo que está dentro do regime geral da Previdência vai ter esse teto. Desde que não tenha viajado no ano. Né? Perfeito, muito bem colocado. Ronaldo, para que as pessoas possam ter ciência aqui, quem quiser procurar o PROCON, eles estão dizendo aqui, poxa, Eduardo, você foi lá no Poupa Tempo, foi bem atendido. Eu não fui procurar o PROCON, mas quando precisei do PROCON, não é porque o Ronaldo está aqui, fui muito bem tratado. E foram 3 vezes, não foi uma só, não. O que prova que todos nós temos o direito e o dever também de nos posicionarmos. Mas quem precisar do PROCON, Ronaldo, como deve fazê-lo para procurar o PROCON? Muito obrigado pela oportunidade. O PROCON Santos, ele é uma diretoria da Prefeitura Municipal de Santos, aqui nós em Santos, conveniados à Fundação PROCON do Estado de São Paulo. Nós fazemos o nosso atendimento presencial ali na nossa unidade de Poupa Tempo, na rua João Pessoa, número 246, e mantemos um convênio com a Universidade Metropolitana de Santos e fazemos o atendimento também na rua Barão de Paranapiacaba, número 28. E todos aqueles munícipes que precisem de uma orientação ou tenham que apontar alguma reclamação, também nós estamos à disposição através do nosso site procon.santos.sp.gov.br e do nosso aplicativo Procon Santos. Estamos à disposição, agradecemos. A Prefeitura Municipal de Santos tem se empenhado em nos dar o apoio necessário para que os consumidores e munícipes sejam bem atendidos e orientados. Para fechar com o Fernando Chagas, se quiser comentar também o Ronaldo, por favor. IPCA 15 de julho fica em 0,30% e a inflação acumulada nos 12 meses até agora vai a 4,45%, dentro do que o governo tinha planejado. Está dentro da meta. Da meta, não é isso? E eu acredito que termine dentro da meta. Não vai ser aqueles 4, acredito que até o fim do ano, uns 4,2, 4,3. Por quê? A questão do câmbio aí, acabou impulsionando a inflação e também o acidente do Sul impactou na alimentação, nas contas públicas também. Então, esses dois fatores, o câmbio que não vai cair tão cedo, deve permanecer alto. A questão do câmbio é mundial. É mundial. Não, o Lula falou, é mundial, é mundial. E a questão do Sul, as condições climáticas do Sul interferiram e o alimento subiu. Sim. Agora, só para concluir o caso do Haddad, misturar política com economia, ou finanças públicas. O Haddad, ele precisaria diminuir despesas e aumentar a receita. Diminuir despesa, o seu Paulo Guedes passou lá 4 anos e não conseguiu diminuir despesa. A dívida pública do Brasil, que o Guedes deixou, 76% do PIB. A dívida pública hoje está 76% do PIB. Não aumentou nada. E eu dou para qualquer um especialista, pega o orçamento da União e me diz onde tem que cortar. Por outro lado, o Haddad, o que ele precisa? Buscar receita nos super ricos. Só que o Centrão não deixa. O Centrão, hoje, ele é refém do mercado financeiro, do agronegócio e da bancada da Bíblia. Então, ali você não mexe. Então, como você vai diminuir despesa? Quando o próprio Congresso Nacional, principalmente o Centrão, com as emendas parlamentares, não abre mão de 1 centavo e gasta sem planejamento, apenas para atender o interesse do seu curral eleitoral. Qual uma maneira de você diminuir despesa que o Congresso quer? Quer que diminua os benefícios do BPC e também de alguns programas sociais. O caso do seguro-desemprego. Ora, vamos pensar. O Lula, vamos ser realistas, o Lula vai bater no seu eleitorado. O Lula não vai mexer no BPC. O Lula não vai mexer no seguro-desemprego. O que eles vão fazer é um pente fino. Pente fino, o Ronaldo sabe disso, não diminui de forma relevante para diminuir a despesa. É muito pequena essa percentual pequena, né, Fernando? Então, o que eles querem? Eles querem que o Lula mexa no seu eleitorado. Exato. O Lula não vai mexer no seu eleitorado. Enquanto que o Haddad, se for optar, e já optou, ele quer taxar os super ricos. Claro. Só dar um exemplo. Um trabalhador comum que ganha razoavelmente bem, paga 27,5% de imposto de renda.
Aquele que tem dividendos de uma sociedade anônima, caso que nós falamos, da mineradora, a Vale, quando ele tem dividendos, ele não paga tributo nenhum. E ele recebe muito. Sim. Distribui os dividendos e não paga. Exatamente. É o melhor negócio. Então, Negócio do Brasil, não é nem da China. ou a gente tem um equilíbrio nisso aí, só que nós estamos nesse impasse. Sim. O Centrão quer que o Lula prejudique o seu eleitorado, quer prejudicar o seu eleitorado, e o Lula, por intermédio do Haddad, é a ideia do Haddad, vamos tributar os super ricos. Não vão ser tributados porque o Centrão não deixa. E nós estamos nesse impasse. Perfeito. Como sair disso? Para sair disso, a população ter noção que ela arca com a maior tributação do Brasil, enquanto que o rico, ele não paga. O que o agronegócio paga de tributo, Ronaldo? Não paga 5% de tributo, o agronegócio. Quem paga a conta é o andar de baixo. Bom, sim. Para finalizar, né, lembrando que ontem uma fake news surgiu, a gente fez o contato aqui, já manteve, em relação ao túnel. Surgiram várias fake news que, em relação ao congelamento, a cortes do PAC, né, que é o programa de aceleramento do crescimento que o governo tem, o túnel Santos Guarujá estaria afetado e não teria mais recursos. Não, foi desmentida a informação. O corte no orçamento pelo congelamento de 15 bilhões, né, cerca de 11,2 bilhões bloqueados, de 3,8 bilhões contingenciados do orçamento do governo. A afirmação da secretária foi o contrário. A secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, é que o investimento manterá e não teremos o corte para a obra do túnel Santos Guarujá. Então, é a palavra oficial do governo, através da secretária executiva de Portos e Aeroportos, a Mariana Pescatori, que não terá nenhum tipo de valor cortado ou reduzido para a obra, que muita gente veiculou, inclusive citando até a figura do deputado Paulo Alexandre Barbosa, que não teria feito nada. Não é verdade, há um desmentido do próprio governo federal. Então, jornalismo sério é isso, com credibilidade, a própria secretária transmitiu. O Fernando e o Ronaldo, só para finalizar, estamos vivendo um mundo de fake news, a própria eleição aqui em Santos está complicada, né? Muita fake news, órgãos de imprensa meio que também tentando calar alguns profissionais, outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de se balizar pela informação correta e checar. Procurar nas fontes, checar. E ouvir os dois lados. Né? Perfeito. Não é ficar refém de uma bolha. Perfeito. Fernando Wagner Chagas, Fórmula 1 pegando fogo, Lando Norris ficou bravo, mas no final disse que alguém deve ter dado um aperto nele e falou assim, é melhor você ficar na tua do que cair na tua conta. A minha mãe fez o melhor. A minha mãe falava, o tratado não é caro. É verdade. Houve uma reunião antes da corrida que até a segunda parada nos boxes, quem estivesse na frente ficaria na frente. Levava. Estava na frente. Houve o quê? Houve um erro da equipe. Acendeu o sinalzinho de alerta na Red Bull. A Red Bull, eu errei redondamente, que eu disse que a Red Bull ia ganhar 25 das 24. Mas todo mundo errou, né? Agora, ali, o segredo é um só. Adrian Newey. O Adrian Newey deixou a Red Bull. Adrian Newey conhece tudo. Conhece tudo. É o maior vencedor da história. Sim. Com a saída dele, o carro não sofreu upgrade. Isso. Outras escuderias, especial. Exato. E a Mercedes, elas foram que o Adrian estacionou. E tem um problema interno hoje na Red Bull. Isso. E além do que, está em xeque hoje, que já havia há algum tempo a questão da estratégia. A engenheira que faz a estratégia da equipe, né, tem sido cobrada e foi cobrada evidentemente. Sim. Exato. E o Paulo Rogério, lá de São Vicente da Biquinha, diz o seguinte, se pode entrar no PROCON contra o John Textor, porque, segundo ele, é uma piada atrás da outra, e agora ele diz que o árbitro do Paraná é verdade, está pedindo, eu esqueço o nome agora, estou esquecendo, ele pediu 100 mil de indenização do John Textor, porque, segundo ele, danos morais. O John Textor é uma piada de mau gosto. Né? Ele vai tomar um monte de processo. Vai. E se esse árbitro conseguir a vitória junto à justiça, outros irão fazer o mesmo. Ele vai pagar agora, a responsabilidade dele é grande, eu acho que Ronaldo, a CBF
deve denunciar isso à FIFA e tem Sim. que tirar ele do mundo esportivo. Ele denunciou o jogador do Botafogo. Ele disse que teve Nossa. jogador do Botafogo que participou de entrega de resultados. E ele é o senhor do Botafogo. Do Botafogo. Ah, Não, doido. Agora, o campeonato está confuso, hein? Botafogo seria um cavalo paraguai de novo, Flamengo chegando, Palmeiras uma queda inesperada agora, mas por conta de lesões. O Palmeiras passa por um problema, né? O Palmeiras, você pega o time do Palmeiras de 4 anos, ele vem mudando. Sim. As pessoas não percebem. Que E está mudando muito agora de novo. Muito. As vitórias, elas acabam, às vezes, ofuscando um pouco, não fazendo a leitura. Mas o time vem sofrendo mudanças constantes. Até agora tem uma situação, você teve a lesão do menino, do Estevão, né? A lesão do Estevão. A lesão do Estevão, com os 2 jogos fora. Piquerez também, contundido. Piquerez dificilmente volta. Zagueiro Murilo. Né? E o quê? E o Palmeiras está com 9 jogadores aí que precisam ter. Só deixar claro, Marcos Rocha, tá? Se você pegar Gabriel Menino, não vão jogar mais. Eles vão para banco e depois do banco é aquela história, cartinha na mão, recomendação, não vou jogar mais. Maurício, Giai, você tem as contratações de outros jogadores que estão chegando. O Felipe Anderson, que chegou. O jogador que veio do Novo Horizontino também, que também veio, se recuperou de contusão, um bom jogador, um bom meia. Então. Mas é um time que está em mudança no campeonato. O Botafogo manteve um pouco a sua dorsal, perdeu agora o Júnior Santos, mas o time está bem. O Luiz Henrique jogando muita bola, surpresa. Esse Luiz Henrique lá no Botafogo. Sim. Né? O Flamengo na batida de sempre, o Tite jogando ali pelo resultado, que ele vai jogar. Sim. Várias crisezinhas internas também. Ganhando sempre golzinho no final. Mas eu acho que o campeonato não sai daí, desse grupo aí. É muito cedo ainda. É muito cedo. Você tem um Cruzeiro que vem bem reforçado agora, mas é difícil. Mas é um campeonato interessante. Acho que se o Botafogo aprendeu com as lições do ano passado, ele tem todas as possibilidades de ser campeão. Só que o Botafogo já começa a mensurar fazer dinheiro. Tem interesse internacional no Cuiabano, já há uma possibilidade dele ser vendido. Tem jogadores do Botafogo que podem deixar, segundo informações. Exato. E o John Textor quer dinheiro. Edu, só um ponto peculiar, né? No mundo tecnológico que domina a Fórmula 1, tem um caderno espiral do New Way. Do New Way. Num mundo tecnológico, ali está o segredo. Tem um caderno espiral dele. Está na nuvem. Está no caderno dele. E a Red Bull está sentindo falta. Ele está indo para onde? Ele ia para a Ferrari, o que se diz oficialmente, a Ferrari não quis pagar o salário. A Ferrari, em toda a sua história, só pagou um grande salário, foi para o Schumacher. A Ferrari não... O empresário dizia assim, né? Para você tirar um segundo... Isso mesmo. Você dá 100 milhões de dólares. Isso daí o Schumacher tira no braço. No braço. E foi e trouxe.